Você sabia que Jesus primeiro derramou o Espírito Santo em seus discípulos, para depois só se cumprir em Pentecostes? Nós escutamos muito falar sobre Pentecostes, sobre o Espírito Santo que veio sobre todos aqueles que estavam ali reunidos. Mas uma coisa mais interessante, eu quero que você me diga, deixa aqui nos comentários, deixa aqui, se você já sabia que primeiro o Espírito Santo Jesus deixou para os seus discípulos. Estavam eles todos reunidos numa casa ali com medo, trancados do que ia acontecer. Jesus aparece para ele. É a primeira aparição de Jesus depois da ressurreição. E ele aparece para os discípulos e ele dá para eles o Espírito Santo. Aí em Atos 2 é quando vem se cumprir a promessa de Deus sobre todos aqueles ali que estão reunidos. E ele derrama o Espírito Santo como vento impetuoso depois do dia de Pentecostes. Quando Jesus morre, né, e parte, eles ficam perdidos, atordoados, com medo. E quando o Espírito Santo vem, eles criam coragem, criam ânimo, é quando a igreja cresce poderosamente sobre a terra e ganha muitas almas, porque, irmãos, enquanto Jesus estava na presença deles, eles tinham coragem, eles tinham ânimo, eles iam atrás do seu líder, eles tinham coragem para tudo, mas quando Jesus morre, eles ficam com medo, eles ficam perdidos, e assim também é na nossa vida. E por isso que o Consolador, por isso que Jesus sabia que nós não resistiríamos sem o Espírito Santo aqui nessa terra. Não resistiríamos ao mal, de forma nenhuma, sem o Espírito Santo. E ele nos dá o Espírito Santo. Ali foi o marco inicial de uma igreja poderosa, a igreja de Deus. E em Pentecostes 2 é a plenitude, né? É quando Deus manda o Consolador para todos. Enquanto isso, antes do Pentecostes, os discípulos estavam espalhando por toda a terra, jogando as sementes da palavra, fazendo verdadeiras revoluções espirituais no mundo, ganhando muitas almas, os discípulos cheios do Espírito Santo, irmãos. E como é bom ser um crente cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos sustenta todos os dias, é quem nos levanta, é quem nos dá ânimo, é quem nos dá alegria. E o Espírito Santo nos toma e nos dá coragem, assim, de uma hora para outra, e somos capazes de fazer qualquer coisa. Assim também foi com os discípulos. Para aqueles que querem uma nova vida, para aqueles que querem transformar, mudar, realizar, chegar nas vidas, nas famílias, em outras pessoas, através do poder do Espírito Santo, para alcançar outras vidas. E eu achei assim maravilhoso isso. Deus primeiro escolheu os que estavam próximos, os que estavam junto, os que estavam ali, que eram íntimos dele, para ele abençoar com o poderoso Espírito Santo de Deus. Então não é qualquer pessoa que vai chegar e receber esse poder de Deus para fazer maravilhas como os discípulos fizeram. Não é qualquer um. Tem que ser um amigo, tem que ser um irmão, tem que ser alguém muito próximo, muito íntimo do Senhor, para Deus derramar as bênçãos e as promessas dele. Aquele que guarda a palavra dele. Amém?